da relação. Igualmente importante agora e finalmente ainda mais importante, são as interoperações subjacentes que transcendem estes limites entre psi e o mundo físico. Embora conveniente e filosoficamente significativa, esta divisão em física e não física é relativa e artificial no que diz respeito às operações naturais. É razoável supor exista continuidade de causação em todas as ações recíprocas sujeito-objeto, sejam sensórios motores ou parapsicológicas. A distinção objeto, sejam sensório motor ou parapsicológico. A distinção. Caberá à biofísica e à psicofísica descobrir se existem influências desconhecidas, imperceptíveis, extrafísicas em a natureza, que funcionem na vida e no espírito, que tenham ação recíproca com processos físicos que se possam perceber, convertendo assim a energia em efeitos suscetíveis de registro científico. Esta fronteira comum psicofísica é tanto física como parapsicológica, e poderia ser descoberta tão grande para um campo como para o outro encontrar essa base inferida de ação recíprocos entre psi e processos físicos. Embora tenha sido necessário reconhecer primeiramente o caráter distintivo da função psi, será igualmente urgente salientar que a distinção não é absoluta, e que sem ação recíproca integradora entre sujeito e objeto nunca conheceremos nada do próprio processo psi. Sem qualquer espécie de ação recíproca objeto-sujeito que compreenda o pensamento e o cérebro, jamais será possível conhecer algo. Desse modo, a espécie de dualismo absoluto que a princípio arrastou a psicologia para os braços da física é, antes de tudo, impossível de defender logicamente, e, em segundo lugar, não teve nunca prova empírica. Nem mesmo é concebível a possibilidade de dois sistemas inteiramente diferentes agindo reciprocamente e, entretanto, ao mesmo tempo, constituindo um todo tão manifestamente unificado como a personalidade humana, sem que tenha algo de fundamental em comum. Ao invés, parece lógico esperar que qualquer dualismo dentro do universo deve ser relativo. Podem ver-se perfeitamente bem novas divisões e diversificações dentro da personalidade humana sem ir até a bifurcação cartesiana extravagante que não permite às partes trocar relações umas com as outras. Os que se preocupam excessivamente com a integridade do universo quando se menciona parapsicologia, poderiam, repito, colaborar no trabalho de descobrir as conexões causais dos fenômenos psi até qualquer base de unificação que exista, seja qual for. Certamente, se tivermos de explicar os fenômenos psi, o conceito atual de realidade terá de ser ampliado. Tem sido ampliado, sem dúvida, repetidamente e ninguém será tão leviano que venha dizer já acabamos de ampliá-lo. Mesmo que reajam desse modo diante de cada nova alegação que se formule. Na realidade, tanto os filósofos quanto os físicos teóricos conjeturaram repetidamente diversos substratos de realidade sotopostos aos próprios fenômenos físicos, embora se suponham especulativamente ficarem para sempre além do alcance da observação e da medida. Tais substratos hipotéticos ficariam, naturalmente, além do alcance sensorial do homem, mas nem por isso seriam menos reais. Quanto a isto, grande parte do que se conecta à física moderna está, por igual, além dos sentidos. Se tivermos de nos ater, como acho que pelo menos devemos procurar fazê-lo, ao conceito tradicional de causação, o estabelecimento de psi exigirá a hipótese de influência ou força determinante especial, capaz de produzir os resultados obtidos nas experiências de psi. Precisa-se realmente de outra energia. Seja que se registre o efeito direta ou indiretamente, ainda importaria a incapacidade para realizar trabalho, palavras com que se define a energia. Ter-se-á de supor que semelhante fator ou determinante de psi possa converter-se em uma ou outra das energias conhecidas suscetíveis de serem percebidas, desde que somente assim poder-se-á descobrir a operação e medir-lhe o efeito.
mas não precisará ter muito em comum com as energias em que se possa converter para que a ciência seja capaz de estabelecer-lhe a presença e descobrir-lhe as propriedades. Utilizam-se constantemente os sistemas de energia diretamente perceptível, medidores, etc., para revelar outras imperceptíveis. E de maneira grosseiramente análoga, a fantasia mental dos símbolos das cartas evidentemente derivada de ESP fornece a forma por meio da qual se registram os efeitos ESP na consciência do sujeito. Os que projetam experiências empregam regularmente inferências racionais dos dados de operação de certa espécie para alcançar outra intangível. A análise científica atravessa os limites do estudo da natureza que se encontram nos manuais com facilidade quase mágica. Contudo, o próprio êxito de semelhante inferência implica em algum denominador comum de convertibilidade recíproca, alguma base permutável de causação. Por trás de psi, portanto, e de todo o resto da natureza deve haver certa espécie de realidade energética comum. Deve existir tal fonte de energias físicas conhecidas, algumas das quais afetam os órgãos do sentido sob certas condições, produzindo efeitos mais ou menos limitados pelas relações de tempo, espaço, massa. Assim terá de ser se o conceito de causalidade tiver qualquer validade. Essa base comum deve ser ao mesmo tempo a fonte dessa energia psíquica que, dentro do alcance das condições investigadas, não afeta os sentimentos, não produz efeitos diretamente relacionados ao tempo, espaço e massa e, entretanto, produz resultados que se podem observar indiretamente quando convertidos em formas de registros subjetivos ou objetivos capazes de se perceberem ou de outra forma se experimentarem. Sem dúvida não será de supor que, à proporção que continuem as explorações de psi, não se encontre qualquer limitação nas suas relações com tempo, espaço e massa. Quando a isto, sem dúvida, não se sabe ainda até que ponto as próprias operações físicas estarão isentas de uma ou outra limitação usual de tempo, espaço ou massa. Tem-se descrito certos fenômenos físicos como exceções às leis comuns que governam os corpos físicos. Sob certas condições, pode haver partículas sem massa, sob outras, um fenômeno pode não estar sujeito ao tempo, e sob outras ainda, uma função não ter espaço. Que saibamos, contudo, somente o fenômeno psi parece desafiar todos os critérios de operação física e, ao mesmo tempo, demonstrar propósito inteligente no processo. Como a física, tanto quanto a parapsicologia tende a achar ainda as raízes causais respectivas no universo natural, e como seus limites e critérios são mais fluidos do que os de muitos campos da ciência, podem esperar-se nos venham em auxílio na pesquisa de um terreno comum de troca de energia na personalidade, que torne possível a realização de operações recíprocas psicofísicas. Poderá ser proveitoso tanto para a física quanto para a parapsicologia levar mais adiante a pesquisa da precognição no setor mais difícil do tempo, visto como este ainda é problema em física e em psicologia. Apresentamos finalmente uma reflexão temerária. Parece justificável a expectativa de encontrar sotoposta à superfície de nossas distinções acadêmicas um tanto arbitrário, física, psicologia, biologia, etc., realidade menos definível mas mais fundamental do que se tem conhecimento até agora na ciência natural. Em certo ponto do desenvolvimento nas suas diversas formas de manifestação, um processo qualquer pode ser indeterminado, não se mostrando suscetível de definição psíquica ou física mas tão só não especificamente energia psicofísica ou biofísica ou simplesmente não diferenciada, não convertida. Como poderão algum dia saber os cientistas que existe tal realidade não específica por desenvolver? Como todas as hipóteses que se tornaram depois teorias firmadas, se esta passar a ser motivo de especulação ativa durante algum tempo, poder-se-á pensar em alguma espécie de armadilha experimental decisiva para captar a realidade, seja qual for.
Mas tal não ocorrerá nunca, menos que se realize especulação ativa com relação ao que está por trás dos efeitos observáveis, procurando formular hipótese verificável a respeito. Todavia, a natureza não deu início à tarefa de planejar o universo tendo em mão um bom manual científico moderno, com as divisões em cursos e tudo mais. O estudioso que procura descobrir-lhe o plano fica em situação desvantajosa por ter de começar por estas distinções profundamente impressas no pensamento. Talvez não representem a verdade, conduzindo-se erradamente. Contudo, se os físicos, os parapsicólogos e outros se esforçando por atacar o grande desconhecido comum, a natureza fundamental da personalidade, tiveram presente ao espírito o fato primário que a manifestação em causa constitui sistema global, integrado, em funcionamento, poderão trabalhar a partir dos vários pontos iniciais para qualquer realidade radical não diferenciada, profundamente sotoposta, seja qual for, deverá ser a mesma, pouco importando de que lado se ataque. E muito provavelmente serão as picaretas dos físicos que o parapsicólogo encontrará primeiro no processo de escavação, fazendo convergir os túneis como parece que deva acontecer. Capítulo 5. O lugar de psi na ciência da vida. As pesquisas de psi situam-se para o campo da biologia em relação bastante diversa da que tem para com a física. É preciso traçar profunda distinção entre a parapsicologia e o mundo físico mesmo que atuem naturalmente um sobre o outro, mediante alguma base comum de ação recíproca ainda não conhecida e integrada. Contudo, a parapsicologia pertence, de maneira geral, ao domínio da biologia. Para a física o problema da parapsicologia é de coordenação, enquanto que para a biologia geral, na sua significação mais ampla, a parapsicologia é inquestionavelmente problema de subordinação. Ninguém põe em dúvida que, sejam quais forem os fenômenos de psi, relacionam-se com seres vivos de certa maneira, forma ou estrutura, e a biologia é, naturalmente, a ciência dos seres vivos. Muito há, nessa relação, de que se discorde, muito, igualmente, que ainda ignoramos demasiadamente para formular julgamento acertado. Pode-se, entretanto, considerar como certo que a parapsicologia e a biologia geral possuem extensa fronteira comum, limite de subdivisão do todo maior do qual faz parte. A comparação atual, como a que compreende a física, é necessariamente muito desigual. Tampouco se conhece ainda neste novo ramo, a parapsicologia. E, por outro lado, a biologia já é ciência relativamente antiga e enormemente ampla e ramificada. A proporção que a ciência progride, tem sido imensamente útil e bem-sucedida, mas, para contrabalançar a comparação, é importante lembrar que, mesmo assim, grande parte das questões mais importantes da biologia ainda não teve resposta satisfatória. Não só a própria vida é um mistério, mas todo o campo da biologia está atravancado de problemas fundamentais ainda por resolver. Quais são, por exemplo, as forças que organizam as substâncias que constituem os organismos vivos e criam a forma que eles tomam? Como se originaram as características das espécies e como se conservam realmente e se transmitem potencialmente através dos estádios da reprodução? Muitas perguntas como estas ainda estão esperando resposta. É embaraçoso até mesmo explicar os processos mais simples, como a subida da seiva nas árvores, a produção da lágrima, o impulso da fibra nervosa, ou a distinção final entre a célula viva e a morta. O conhecimento acumulado a respeito dessas várias questões é vasto e opressivo para que o estudioso jovem as domine, mas ainda está muito longe do perfeito entendimento da maneira pela qual funciona a natureza viva, tão necessária se os homens tiverem de viver sensata e eficientemente como parte de um todo. Porque o menos que tem de saber é em que ponto o próprio homem, como pessoa, tem de apresentar-se, que espécie de papel representa. Assim, do lado do desconhecido os dois campos estão menos igualmente equilibrados do que do lado conhecido.
De qualquer maneira, estes desconhecidos da biologia devem estar presentes ao espírito nesta comparação com a parapsicologia, quando menos for porque estão mais perto dos limites do campo de psi do que de qualquer das áreas mais conhecidas e exploradas da biologia. Se, conforme deve acontecer, psi deve ajustar-se em algum ponto no esquema completo das ciências da vida, terá de ser com certeza em alguma parte do campo geral que ainda está em grande parte por explorar. É exatamente este ponto que deve tornar as descobertas da parapsicologia mais significativas para o campo mais vasto, isto é, prometem não só ampliar o domínio em extensão, mas acrescentar nova qualidade aos seus princípios. Sem dúvida, será preciso contar com os biologistas neste assunto. Como encararão esta recém-vinda, a parapsicologia, que lhe deixe a porta a problemas que parecerão, pelo menos a alguns, de legitimidade duvidosa? Serão tão pouco hospitaleiros como os psicólogos? Terão também receio das implicações de psi para a filosofia deles? Há, neste gênero de pensamentos, algumas comparações interessantes a formular. A biologia, como a psicologia, teve no crescimento um estágio de insegurança com relação à respeitabilidade científica. Esse estágio, porém, na biologia, está pelo menos recuado de meio século, não conforme se dá com a ciência mais nova, experiência recente senão correntemente ativa. Na biologia foi o temor ao vitalismo, hipótese de força vital especial não física, que se mostrava contrapartida próximo da reação da psicologia ao dualismo psicofísico. Seria suicídio profissional se um jovem biologista americano tentasse, durante o primeiro quartel do século, construir carreira bem-sucedida que se baseasse na teoria vitalista da vida, a qual sustentava a existência de fator vital distinto acima e além das forças e substâncias que pertencem ao mundo da matéria. A hipótese da entelequia de Dirichlet, o elan vital de Bergson e o orme de McDougall não foram bem aceitos, pelo menos nos círculos biológicos do hemisfério ocidental. Ao contrário, o cenário americano nas ciências biológicas era dominado pela filosofia rigorosamente mecanicista do organismo, representado pelas ideias de Jacques Loeb. Igualmente, a biologia nas suas origens representava rompimento com o supernaturalismo, e como os primeiros pioneiros da biologia procuraram as plagas da explicação naturalista, o primeiro ponto acessível de desembarque que encontraram foi o das ciências físicas. Encontraram naturalmente os aspectos físicos da natureza mais facilmente captados por instrumentos e medidos pela matemática. À proporção que as ciências e as tecnologias mais materiais cresceram e prosperaram, desenvolveu-se a opinião entre os cientistas de que o universo físico e a natureza eram só idênticos. Quanto aos organismos vivos, eram simplesmente máquinas mais complicadas que, para melhor compreensão, exigiram tão só maiores estudos em direção mecanicista. Assim sendo, como a biologia rejeitava qualquer espécie de teoria espiritualista, ou não física, ao tornar-se ciência, estabeleceu-se como lei não escrita que qualquer manifestação nessa direção seria imperdoável retrocesso. Qualquer hipótese que introduzisse o não físico, isto é, qualquer hipótese vitalista, seria inteiramente subversiva para a filosofia científica dominante. Hoje a diferença, 50 anos mais tarde, consiste em ter se firmado tão completamente a biologia que os seus inúmeros cientistas seguros e confiantes não se sentem mais nervosos em relação ao resultado. Não há mais Dirichlet, Bergsons e McDougalls ameaçando acentuadamente a segurança da filosofia física do organismo. E toleram-se melhor as poucas vozes que se erguem em protesto antimaterialista. Faltando-lhe alegações experimentais provocadoras, tais vozes não perturbam a paz de espírito do biologista nem lhe prejudicam o equilíbrio filosófico. Chegou agora a parapsicologia, tendo alguns fatos experimentais. São fatos duros também, porque tiveram de resistir a provas mais rigorosas do que quaisquer outros fatos já aceitos pela biologia.
E ainda é muito cedo para dizer qual será o progresso que o conceito desse novo mundo não físico realizará face à biologia geral, mas as perspectivas são pelo menos mais animadoras do que foram com a profissão de psicologia. Talvez seja somente questão das idades e estádios relativos desses dois campos científicos. De qualquer maneira, não se observaram ataques escorchantes e denúncias por parte de biologistas, grandes ou pequenos. Talvez não se sintam suficientemente na defensiva, considerando que o assunto interessa mais a psicologia do que a biologia, como se deu pelo menos no passado. Ao invés, atualmente, bom número de biologistas demonstrou certo interesse no trabalho da parapsicologia. Muito tempo antes que houvesse qualquer inclinação semelhante por parte da psicologia geral, encontraram-se biologistas, tanto na América como em outros países, que estavam dispostos a levar em conta a hipótese de psi, para explicar os problemas desconcertantes do comportamento animal. Vários naturalistas instaram seriamente pela consideração de um sentido desconhecido, um sexto sentido ou sentido de direção que não fazia parte das faculdades sensoriais reconhecidas do animal. Esta maneira de ver quanto ao sentido desconhecido é muito comum entre os que estudam as migrações dos pássaros. Outros, porém, propõem certa maneira extrasensorial de percepção como necessária para explicação do comportamento observado. Talvez sejam interessantes alguns exemplos, quando menos para mostrar a grande diversidade representada. N.J.B. Hildman Gil, nos volumes de leitura é muito agradável, a onda vive viagem no maravilhoso, encaram seriamente a possibilidade de fatores telepáticos nas viagens migratórias enigmáticas de espécies como pinguins e focas. A C.R.D. de Oxford impressiona-se com a necessidade de levar em conta a telepatia como fator evolutivo. Edmund W. Sinnott, de Yale, nos livros Célula e Psique e Dois Caminhos para a Verdade, reconhece ESP como algo que se tem de levar em conta quando se procura alcançar as forças desconhecidas que guiam a atividade orgânica desde o desenvolvimento da célula mais simples até o comportamento humano mais complicado. G.V.T. Matthews, da Universidade de Cambridge, embora ardente estudioso dos fatores sensoriais desconhecidos no voo dos pombos-correio, está de acordo em que é preciso agora levar em conta os fatores parapsicológicos. E Siena Eter, observador prático dos pombos, propõe um livro que a telepatia é possível fator no voo. Rudy Eggleton, antigo encarregado da seção de pássaros do Museu de História Natural de Chicago, há muito está disposto a encarar a hipótese de ESP como fator de orientação dos pássaros migratórios, especialmente no voo da lavandeira dourada. F. B. Sumner, que faz ultimamente parte do Instituto Scripps de Oceanografia, salienta a necessidade de considerar-se a possibilidade de fatores extrasensoriais no movimento migratório do salmão. Outros aqui, menos explicitamente ou por ligações mais remotas, veem significação biológica nas investigações de psi, sendo bastante independentes da filosofia corrente em biologia para se permitirem tomar conhecimento das investigações de psi. Na América do Norte, G. Hutchinson de Yale demonstrou interesse tão generalizado como Julian Huxley da Inglaterra, o fisiologista Hans Schäfer de Heidelberg, na Alemanha e na Austrália o neurologista J. E. Kicklis levou em conta as descobertas de psi nas preleções Whitelet da Universidade de Oxford em 1952 sobre o problema do cérebro-espírito. Na Inglaterra, a Sociedade de Biologistas Experimentais realizou em Londres um simpósio em 1950 sobre as descobertas da parapsicologia. O biologista J.B.S. Haldane do Colégio Universitário de Londres leu uma das memórias e poder-se-ia continuar a relação se necessidade houvesse. Parece, portanto, que haverá bastante consideração por parte dos biologistas. Pode conservar-se comparativamente aberta a fronteira parapsicobiológica com vantagem para todos. Que vantagem? Depende, sem dúvida,
do ponto de vista. Será mais conveniente aqui encarar a questão do ponto de vista do parapsicólogo. Os parapsicólogos têm agora a necessidade de baixar as bases. Sem dúvida, a biologia é necessariamente fundamental para a investigação. A função psi tem de ter uma história natural. A biologia. Em algum ponto do organismo deve existir o que em certo sentido pode chamar-se locus, lugar mais identificado com psi do que qualquer outro. Não quer dizer que deva haver um receptor específico ou área localizada do cérebro. De fato, a localização pode significar qualquer coisa no sentido de centro de recepção ou ponto de conversão, não necessariamente uma estrutura anatômica volumosa ou grupo de tecidos especializados. Seria de grande importância saber se há qualquer porto de entrada localizável ou se não é possível encontrar algum. Assim também, deve haver certa base hereditária. O simples fato da conservação da aptidão psi de certa maneira e grau indica a existência de alguma base genética de qualquer espécie que eleva de uma geração a outra. Que alternativa pode haver senão a noção fantástica que a aptidão se origina novamente em cada indivíduo que a demonstra? Assim também, logo se pensa em hereditariedade, o pensamento passa a questão da origem evolutiva de psi, o que constitui só por si problema com muitas ramificações. Um dos melhores aspectos dessas questões é poder-se fazer algo a respeito. Mencionamos no capítulo 3 o começo que se realizou já na questão geral de psi em animais. Esse começo pouco mais é que um passo preliminar para os problemas mais vastos acima citados, e se iniciou somente há pouco. Tal como é, contudo, representa um passo em direção importante. Antes de tudo, quando se pensa na localização da função psi no organismo, pergunta-se logicamente quanto à distribuição dessa aptidão entre as diversas espécies de animais que possuem sistemas nervosos largamente diferentes e outros sistemas anatômicos. Pode esperar-se por boa indicação para resolver a questão verificando qual a espécie que revela aptidão psi e qual a correlação, se existir alguma, que se encontra entre a estrutura anatômica e a aptidão. Por exemplo, se a aptidão se estender uma espécie que não apresente grande desenvolvimento cerebral, não será de esperar que se encontre localização da aptidão psi no cérebro da espécie em que esse órgão não se desenvolveu. Ao mesmo tempo, o levantamento da presença de psi no reino animal, se for possível fazê-lo adequadamente, fornecerá alguma ideia da sua origem evolutiva. Assinalamos no capítulo 3 que os resultados das pesquisas de psi na espécie humana sugerem ser aptidão aquisição de origem evolutiva primitiva. Devemos lembrar que esse conceito conjectura a respeito resultou de certo número de considerações. Em primeiro lugar, observa-se que o sujeito não tem consciência de quando e como psi opera. O efeito inibidor de psi das faculdades intelectuais mais recentemente adquiridas parece também que sustenta este ponto. Junte-se à impossibilidade de descobrir qualquer grupo de indivíduos que tenham monopólio da aptidão psi e não se ter encontrado até agora qualquer peculiaridade ou tipo de personalidade que se relacione com o volume da aptidão psi, em oposição ao sinal do desvio da média do acaso. Tudo isso sugere que psi constitui modo elementar de reação do organismo, representando provavelmente o começo da orientação na adaptação inicial ao ambiente. Esta tentativa de hipótese biológica da maneira pela qual psi entre na ordem dos seres vivos é apenas começo conjectura. Servirá para começar e contribuirá para chamar a atenção para a necessidade da teoria. Por outro lado, há muito que se suspeita e ser talvez psidom humano recentemente desenvolvido. Em um ponto anterior da investigação sugeri, Percepção Extrasensorial, 1934, que a SP revelava alguns aspectos dos processos mais elevados do pensamento. Esta opinião baseava-se em grande parte no efeito de drogas na realização de experiências de ESP. É verdade que a administração de certos narcóticos como o amital sódico exerce ação sobre a realização de sujeitos em experiências de psi. Assim também,
O efeito depressivo na percentagem de acertos foi contrabalançado pelo emprego da cafeína. Tais resultados seriam de esperar de funções mentais mais altamente evoluídas. Apresenta-se, entretanto, uma hipótese que vem complicar a questão. Talvez essas drogas, apesar de tudo quanto se sabe, não atinjam diretamente o processo de ESP, poderão afetar somente certos processos diferentes de que depende a realização bem-sucedida do sujeito na experiência. De igual maneira, pode justificar-se toda interferência com acertos positivos elevados em experiências de psi associadas a outros estados mentais como ceticismo, aborrecimento ou distração como efeitos sobre elementos na reação às experiências diferentes da própria psi. Não pode haver certeza de ter-se realmente atingido a própria função psi nesses estudos comparativos de condições, mentais ou físicas, que afetam a realização da experiência. Dispõe-se de muita informação em contrário. Estas circunstâncias são favoráveis à hipótese que a função psi seja muito primitiva nas suas origens evolutivas. Como será possível verificar esta hipótese? A primeira maneira de considerá-la parece dever consistir em fazer um levantamento completo e aprofundado do comportamento animal não explicado, mas especialmente o que pudesse prestar-se à interpretação como possível efeito de psi. Realizou-se tal levantamento, que está revelando já grandes áreas de comportamento inteiramente inexplicável, ultrapassando de muito o reino animal. Em grande parte destas áreas psi poderia tornar-se hipótese suficientemente explicativa. Felizmente o assunto é suscetível de submeter-se à prova experimental e se realizar a experiência adequada e eficazmente, ficará resolvida qualquer dúvida com relação ao psi. Entre os fenômenos ainda não explicados, os que se salientam mais decisivamente são, talvez, as migrações a longa distância e o voo dos pombos-correio, já mencionados. Estão sendo dados os primeiros passos para reunir os fatos principais de observação. Sem isto seria dificilmente provável que se empreendesse qualquer trabalho experimental destinado a focalizar a hipótese de psi ou, se o fosse, que se empreendesse segundo diretrizes que correspondessem suficientemente ao fenômeno a estudar. Todavia, é inteiramente necessário o segundo passo para o prosseguimento das experiências para que se consigam conclusões válidas. As observações resultantes de realizações espontâneas, mesmo quando referidas por observadores competentes, não têm a significação de demonstrações experimentais. No problema dos pombos-correio, por exemplo, existe grande coleção de registros de comportamento animal bastante enigmático. Em grande parte deles, o animal voltou para casa depois de perdido ou solto em algum ponto distante sob condições que não lhe proporcionariam qualquer indício orientador reconhecível. Evidentemente é de grande interesse como explicar tal comportamento. Ou terá de dizer-se que anedota alguma tem valor para a ciência, devendo-se restringir todas as observações ao laboratório, independentemente do que acontece do lado de fora. Tome-se como exemplo típico o caso do gato pertencente a um sargento do exército, residente em Kokomo, no Indiana. Quando transferiram o sargento para Augusta, na Geórgia, mandaram-lhe o gato por trem expresso de Indiana à Geórgia. O animal era, conforme contam, grande gato amarelo facilmente identificável, de hábitos definidos de caça e alimentação, bem conhecido nas vizinhanças. Quando, pouco depois de chegar à Geórgia, o gato deixou o sargento em Augusta, para empreender a viagem de 700 milhas de volta à fazenda em Kokomo, em cerca de 3 semanas, a família e os vizinhos o reconheceram quando se apresentou para a rotina habitual de vir em busca da ração diária de leite, saindo em seguida para as aventaras das caçadas. Temos de supor que o animal encontrou o caminho para casa por meio de algum processo de orientação desconhecido da biologia convencional. A maneira mais fácil para os biologistas de resolver o enigma seria achar uma desculpa que pusesse de lado a história.
Mas tal rejeição torna-se muito mais difícil quando se colecionam e leem centenas de outras histórias semelhantes e se entrevistam inúmeras pessoas interessadas. Entre estas últimas contam-se com certeza relações pessoais, colegas e amigos. Em muitas ocasiões não é possível encontrar maneira, dentro dos limites da razão e da honestidade, de rejeitar a história. Muito embora o cientista não chegue a tirar conclusões do estudo destes casos e imagine o perigo da identificação errada, de relatos errôneos, de embustes, da procura de sensação, contudo, quando o número de casos inexplicáveis se multiplica suficientemente, chega-se a um ponto em que será preciso fazer algo a respeito. Chega uma ocasião em que o julgamento científico e o bom senso passam a exigir completa investigação, não só para verificar a própria aptidão de voltar para casa, mas para determinar a natureza do princípio orientador. Logicamente, o passo seguinte tem de ser a experimentação. Que ninguém afirme, desprezando o valor do material anedótico para a ciência, que estes casos de comportamento animal já foram convenientemente examinados e rejeitados pelo biologista profissional. Não se sabe de qualquer grande coleção de casos representativos de voo espontâneo de volta analisado e avaliado sistematicamente. Não que tais casos tenham passado despercebidos por serem obscuros e dispersos ou ficarem fora de alcance da ciência. Tome-se como exemplo notável uma história de volta para casa que circulou largamente nos jornais, revistas e livros alguns anos depois de 1920. Referia-se a um cão chamado Bobby, que voltou para Silverton, no Oregon, 6 meses depois de ter se perdido em Indiana, quando fazia uma viagem de automóvel. Conforme as provas coligidas pela Sociedade Humana de Oregon, o cão não voltou pelo caminho que percorrera para o leste, mas ao invés tomara umas direções para o sul várias centenas de milhas fora da estrada para o leste. A família voltara via México. Os fatos parecem bem razoavelmente estabelecidos para o objetivo atual de formular perguntas. Como navegou ele por território tão vasto em viagem que teria sido para ele façanha tão grande como a viagem de Colombo? Um zoólogo sugeriu-me que o cão talvez tivesse a faculdade de determinar a latitude e a longitude por meio do Sol, hipótese também formulada por G.V.T. Matthews de Cambridge para explicar a volta dos pombos-correio. Contudo, Bobby levou 6 meses para chegar em casa, e a correção para todas as mudanças nos ângulos para o Sol se torna bastante complicada. Até agora não há prova alguma que qualquer animal seja capaz de fazer a determinação da sua posição geográfica absoluta por meio do Sol. Entretanto, por mais artificial que seja esta hipótese, merece a prova completa que a submeteram Matthews e Gustav Kramer do Instituto Max Planck de Wilhelmshaven. Seria indesculpável que se continuasse a deixar de lado estes dados acumulados de realizações muito inexplicadas de animais, já conhecidas da zoologia antes da época de Charles Darwin. Contudo, no caso de ESP já dispomos de hipótese firmemente estabelecida para a espécie humana. Há agora, conforme indiquei anteriormente, até mesmo prova de que a ESP não se limita ao homem. Somente forte prevenção contra qualquer modo extrasensorial de percepção poderia ter impedido que os cientistas por mais de um século ficassem surpreendidos e depois investigassem se Bobby e o gato de Kokomo e centenas de outros animais não tivessem utilizado essa aptidão, juntamente com outras, para se orientarem em direção à casa. Tem havido alguns estudos experimentais da questão, mas até agora os resultados só têm contribuído para aprofundar o mistério. Quer dizer que, como deixam a questão aberta, tornaram mais razoável manter-se o espírito aberto para a ESP como explicação possível. Por exemplo, o zoólogo F.H. Henrique da Universidade da Reserva Ocidental realizou experiências com gatos. Primeiro levou o gato de casa em um bonde dentro de um saco da residência ao escritório, perto de 5 milhas através da cidade de Cleveland. Ele fugiu e voltou em uma noite.
Neste caso não se poderia tratar de qualquer ângulo para o Sol, a distância era curta demais. E ninguém há de supor que o gato guiou-se pelo faro em 5 milhas através da cidade de Cleveland. Havia razão para Henrique ficar intrigado. Numa série de outras experiências ele soltou este gato, bem como outros, depois de transportá-los em receptáculos fechados de 1 a 3 milhas de casa. Realizou a experiência sob grande número de condições em pontos diferentes do horizonte sem que o vissem. Entretanto, o gato achou sempre o caminho para voltar até aqui. Depois de soltá-lo a 16/2 milhas de distância, não mais voltou. As experiências de volta de cães, realizadas por Bastian Schmidt da Universidade de Munique, deram resultados que até hoje estão por explicar nos manuais. 2 dentre 3 cachorros experimentados voltaram para casa 2 vezes sob condições bem registradas quando levados a pontos de 3 a 5 milhas de distância de casa. Soltaram-nos em lugares que se sabia perfeitamente nunca terem antes visitado. Registraram-se cuidadosamente as condições do tempo, como direção dos ventos, sombreamento e outras. Pessoas que os cachorros não conheciam tomaram nota do caminho que o animal seguiu. Soltou-se cada um dos 2 cachorros uma segunda vez no mesmo lugar e cada um tomou o caminho de volta parcialmente diferente do que seguira da primeira vez. Nada há, contudo, no estudo experimental da volta para casa que se compare com o trabalho realizado em relação aos pombos-correio. De há muito se sabe que o pombo-correio volta para casa seguramente dentro dos limites do treino recebido. Nas corridas se soltam a distâncias até de 1000 milhas ou mais, embora sempre em uma direção em que foram treinados para voltar. A interpretação dos resultados, porém, é difícil e embaraçosa. E será bom notar que se previa essa dificuldade devido a inúmeros relatórios a respeito de pombos que haviam voltado espontaneamente fugindo de pombais para os quais tinham sido enviados e tomando direções em que não haviam recebido treino. Matheus mostrou agora por meio de experiências bem controladas ser possível soltar pombos a distâncias de 70 a 100 milhas do pombal em outras direções ou mesmo opostas ou em ângulo reto, em relação aos que tinham sido treinados, voltando em percentagens suficientes para que os resultados fossem concludentes. Além disso, observando a direção da partida dos pombos quando soltos, Matheus verificou tendência suficientemente marcada para orientação no sentido de casa logo de início que se pode considerar demonstração de aptidão para voltassem ou não os pássaros realmente. Mediante diversos controles, Matheus foi capaz de eliminar as diferentes explicações oferecidas anteriormente para a volta dos pombos. Apresentou então a hipótese que mencionei anteriormente, dispor o pombo de certo mecanismo fisiológico que lhe permita reagir ao ângulo do sul em relação à vertical. Matheus supõe que mesmo quando só dispõe de alguns minutos para observação o pássaro, embora voando em círculo, pode medir precisamente as diferenças desse ângulo, devidas ao movimento relativo da Terra e do Sol. É necessário supor que é capaz de fazê-lo com tal exatidão que determine efetivamente a própria posição geográfica. Reconhece que tal julgamento exigiria apreciação precisa da hora e do efeito das variações sazonais na posição do Sol. A hipótese de Matheus aqui, conhecida a posição geográfica por meio do ângulo solar e da hora do dia e dispondo de recordação precisa da posição da casa, o pássaro fica em condições de determinar igualmente para que lado se voltar no princípio do voo, seguindo então direção correta de volta. Kramer havia mostrado anteriormente por meio de experiências extremamente hábeis que certos pássaros selvagens se orientam para encontrar alimento pela observação da posição do Sol, sendo mesmo capazes de corrigir para a hora do dia. O mesmo Kramer, juntamente com Ursula von St. Paul, como Matheus, também demonstraram que os pombos voltam para casa sem terem tido qualquer treino na direção em que se soltam.
Utilizaram com êxito pombos que não haviam sido treinados para voltar para casa em qualquer direção especial, sabendo simplesmente como achar o pombal de casa a distâncias curtas. Pratt, do laboratório de Duke, verificou serem desnecessárias mesmo solturas de treinamento a distâncias curtas. Kramer foi ainda mais longe, e o que ele descobriu cria dificuldades à hipótese de Matthews, pois verificou que é possível soltar os pássaros com experiência somente de 30 segundos de luz do sol, e, em número suficiente para ser concludente, partem imediatamente em direção de casa. Contudo, o movimento terrestre em 30 segundos apresentaria tão só ligeira alteração do ângulo pelo qual o cômputo do pássaro deveria realizar-se. Estes resultados levaram Kramer a considerar necessário procurar alguma explicação diferente da hipótese de Matthews para explicar a aptidão do pássaro em tomar a direção certa quando se solta. Reconhece a importância do ângulo do sol como fator de orientação, permitindo ao pássaro sustentar a direção tomada. As próprias experiências pioneiras a que procedeu quanto ao efeito da posição do sol sobre o comportamento do pássaro vêm em apoio deste aspecto da hipótese. Mas alcançou o ponto em que nenhuma das hipóteses propostas o satisfez quanto à justificação da volta em direção à casa do pombo solto, capacidade de começar a voar na direção conveniente. Todas as hipóteses que se submeteram à experiência são de natureza sensorial. E como se verificaram falhas todas elas, tem-se de encontrar a explicação em termos ou de algum sentido não reconhecido ou então em algum modo extrasensorial de percepção. Em tal situação, há dois passos possíveis a dar para prosseguir. Um é procurar planejar uma experiência que seja, para a espécie em causa, mais positiva e menos ambígua de ESP. O outro consiste em ir eliminando, tanto quanto possível, todas as explicações sensoriais hipotéticas. Estão se seguindo estas duas orientações. Por um lado, Kramer continua a ver se é possível uma experiência ainda mais decisiva da hipótese do ângulo do sol, formulada por Matthews. Este, por sua vez, procura ver se a hipótese por ele formulada resiste a experiências cada vez mais rigorosas. Outros farão, sem dúvida, tentativas para a repetição dessas experiências. Pratt já acumulou provas que confirmam alguns resultados de Kramer. Poder-se-á fazer ataque ainda mais direto à questão de saber se os animais possuem aptidão ESP. Seria possível planejar um tipo de experiência na qual a questão de prováveis sentidos, até mesmo a hiperestesia, conhecida ou não, não pudesse simplesmente surgir? Na realidade, um tipo de comportamento anunciado, e anunciado por demais frequentemente, em torno do qual seria possível arquitetar semelhante projeto experimental. A ideia é pelo menos bastante relevante para merecer que se discuta, embora talvez demasiado relevante para que se manuseie desde já. Certa discussão, talvez, de fato, contribua para remover a dificuldade. Há um caso de certa espécie, que conjecturalmente poderíamos descrever como rastejo de psi, em que o animal acompanha alguém a território novo para ele, e o faz em condições que parecem exigirem psi como aptidão orientadora. Para começar por um exemplo, seja o caso de Tony, cão mestiço pertencente à família Dolan, que se mudou de Aurora, no Illinois, para Lansing, no Michigan, há alguns anos. A família Dolan não levou o cão, tendo dado amigos em Aurora. 6 semanas mais tarde Tony correu ao encontro do Sr. Dolan em uma rua de Lansing. Incapaz de acreditar a princípio, o Sr. Dolan convenceu-se da identidade de Tony ao examinar-lhe a coleira. Reconheceu-a imediatamente por tê-la comprado e cortado no tamanho conveniente em Aurora. Lembrou-se de mais um furo que tinha feito na coleira por meio de um corte em ângulo reto. Visitei os Dolans para ver Tony. É cachorro de aspecto bastante esquisito que dificilmente constituiria qualquer problema de identificação, mesmo sem o auxílio da coleira. Não só os 4 membros da família o reconheceram,
Mas outros parentes do Illinois que o haviam dado aos Dollens vieram especialmente a Lansing para vê-lo, tendo-me escrito uma carta assegurando que não podia haver engano. Reconheceram a linha branca, longa e delgada como um traço, do peito ao queixo do animal. Se Tony encontrou os seus companheiros humanos a 250 milhas de distância, não haveria qualquer espécie de orientação sensorial para explicar o fenômeno. Tantos casos desse tipo de rastejo foram colecionados até agora, muitos se referindo a cães e gatos, mas alguns a pombos e outros pássaros mimalhos, que se deverá dispensar séria atenção a este tipo de comportamento. Com isto não quero dizer que se estabelecesse alegação conclusiva a favor da ocorrência do comportamento de rastejo. Há, contudo, probabilidade mais do que suficiente que em alguns dos exemplos citados o animal seguia e encontraram os seus associados humanos. É o bastante para justificar a instituição de experiências para verificar se algo de semelhante pode demonstrar-se fidedignamente. Reconheceu-se finalmente a necessidade de investigação e isto já é alguma coisa. Muita vez mais difícil é dar o primeiro passo. Observam-se outros tipos de comportamento animal não explicados citados frequentemente que merecem investigação experimental. Seria cientificamente indesculpável continuar a deixar de lado essas informações porque não é possível convertê-las imediatamente em prova absolutamente estanque. A investigação científica começa rigorosamente com a formulação de perguntas. Que importa mesmo como se formulam as perguntas? A experiência cuidadosamente controlada e a conclusão alcançada estão muito distantes do estádio inicial das perguntas. Quando os cientistas têm receio até mesmo de escutar aquilo que se sentem incapazes de provar diretamente de imediato, fazem uma caricatura do método científico. Estão se revestindo de armaduras tão pesadas para a defesa que ficam sem forças para avançar. Não peço desculpas, portanto, por escutar qualquer relato de comportamento animal não explicado. Há outro tipo de história de cachorro que tenho encontrado relatada com surpreendente frequência e que sou agora levado a considerar digna de juntar à nossa coleção. Há casos em que dizem soltar o animal uivo esquisito, lamentoso na ocasião em que um ser humano a que ele está ligado morre, embora a morte ocorra em algum hospital distante. Os casos de maior interesse são aqueles em que nenhuma pessoa presente sabia da hora da morte, sendo levadas a investigar devido ao comportamento do animal. Naturalmente, não se fica tão impressionado pela primeira dúzia de casos como quando o número deles sobe e aumenta a coleção de casos em que havia ampla distância entre o cão e o falecido. Não é fácil imaginar uma experiência para verificar essa espécie de comportamento. Não se pode começar dispondo de pessoas para verificar se os cães de estimação uivarão, mas pode acudir uma ideia quanto à maneira de fazer estudo mais controlado à proporção que vamos corrigindo o material de casos. Isto é, se mantém o problema à vista, se conserva a atenção de espírito aberto, e se não se permite que qualquer convenção farisaica mantenha o mundo satisfeito com as ortodoxias atuais. Há ainda outro tipo de comportamento animal enigmático que se presta à experiência pronta, tendo-se mesmo dado início a algumas experiências preliminares. Este tipo é o comportamento antecipatório do cão ou do gato quando o dono está para chegar em casa. Pode acontecer que o animal vá sentar-se perto da janela, saia para o portão ou até o fim da alameda, ou mostre, de qualquer outra maneira, comportamento expectativo bastante típico para despertar a atenção. Neste caso, com suficiente variação no tempo da volta e tomando cuidado de ser impossível qualquer explicação sensorial, estabelecem-se as bases da experiência. Tem-se referido ainda a outros tipos de comportamento animal que merecem estudo. Mesmo as artimanhas de animais que representam devem manter-se sob as vistas. Embora, falando geralmente, tenham-se treinado estes animais para reagirem à orientação sensorial,
Tem havido alguns casos em que as provas indicam talvez tenha sido fatos ASP. O caso registrado mais bem conhecido é o de dois cães de circo, estudados pelo neurofisiologista russo W. Besterev antes da Primeira Guerra Mundial. Dorou, famoso treinador de animais, tinha treinado os cães para responderem, pelo número de latidos, a perguntas aritméticas simples escritas por um membro da audiência. Quando consultaram o professor Besterev a respeito da realização dos cães, ele conduziu algumas experiências. Em algumas se eliminava o treinador e Besterev erigia em pessoa os cães. Substituiu a experiência por outra que não dependia do número de latidos. Em novas experiências deram-se ao cão questões ou tarefas mais complicadas. Mandavam-no silenciosamente, por exemplo, pelo pensamento, que trouxesse um livro que estava em cima da mesa ou latisse para um animal empalhado ou apanhasse um pedaço de papel, ou fosse ao cômodo ao lado e pulasse sobre uma cadeira e outras mais. Eliminando uma hipótese após outra, Besterev e seus associados chegaram à conclusão, exploratória, da ocorrência de telepatia entre homem e cão. A volta da publicidade a respeito de Ladi, a égua educada de Richmond, na Virgínia, em 1952 a 1953, lembra as experiências de aptidão ESP realizadas com esse animal 25 anos antes. Minha mulher e eu, com auxílio e orientação do professor William McDougall, submetemos esta égua de 3 a 5 anos de idade a algumas experiências nos anos de 1927 a 1929. Procurando descobrir por que meios ela reagia nas demonstrações públicas. O ato comum consistia em soletrar respostas a perguntas de visitas, tocando com o nariz blocos de letras em uma mesa em frente. Eliminamos sucessivamente uma fonte de orientação após outra à proporção que impunhamos controle à égua e à dona, a senhora C.D. Fonda, até que, no ponto em que nos foi possível julgar, não havia hipótese razoável de orientação senão a telepatia. Conseguimos que o animal respondesse bem, isto é, tocasse o bloco certo, quando a dona ignorava completamente quais haviam escolhido, somente o professor McDougall e eu sabendo. Encobríamos os olhos e conservávamos o corpo perfeitamente imobilizado. Mais tarde, depois de prolongados espetáculos diários, verificamos que o animal se acostumara a obedecer ao leve movimento desprevenido do corpo da senhora Fonda. Nessa ocasião não obtivemos resultados que sugerissem telepatia. No primeiro estádio, 1927 a 1928, Ladi passava uma situação de transe depois de certo período de ordens reiteradas, e era então que dava resultados que atribuíamos à telepatia. Em 1929 já havia perdido esse tipo característico de ação. Portanto, em certo período a égua, à semelhança do cão de Besterev, trabalhava de maneira a sugerir teoria de telepatia. Não atribuiria grande importância a qualquer desses estudos, se estivesse isolado. Porque tais estudos têm de ficar tão isolados. Se as conclusões fossem seguras, haveria provavelmente outros cães e outros cavalos em algum lugar que, se examinados convenientemente, confirmariam aqueles fatos. E se encontrariam se alguém se interessasse suficientemente na busca. De qualquer maneira, impõe-se programa de pesquisa para Psi Animal, AMPSI, que vá à procura de provas mais variadas e melhor controladas, sob condições em que se tornem possíveis controles ainda mais aperfeiçoados. É exatamente o que agora se está procurando fazer. É, sem dúvida, campo muito difícil, exigindo novos processos, aquisição de novas áreas de perícia, e o desenvolvimento de novas precauções. O caminho mais seguro, o único seguro, consiste em lançar mão de qualquer indício natural, a fim de arquitetar qualquer projeto experimental em torno de um tipo de comportamento que tenha sido observado anteriormente. Tal a base experimental do trabalho do Dr. Uzis, que apresentamos no capítulo 3. A maneira de conseguir,
por meio de processo de provavelmente telepatia, influir sobre um gato para a escolha de uma taça contendo alimento teve por base a observação que, em grande parte, o comportamento inexplicado referido sugerindo importava em relação entre o animal e a pessoa a quem estivesse ligado. Osiris começou procurando desenvolver ligação íntima entre ele e o animal. Conseguiu, conforme dissemos, provas significativas de certa relação As condições estavam bem controladas quanto a erros e os resultados